Boa noite, amada igreja. Nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Ruth. Nós estamos hoje finalizando o capítulo 1. Nós temos o tema desse primeiro capítulo como Enxergando Deus em meio à crise. Nós faremos uma leitura do verso 18 ao 22. Vamos ler o texto sagrado. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da ceiga de cevada. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esses estudos que nós estamos tendo deste maravilhoso livro. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Que nós possamos nessa noite também aprender verdades da tua sagrada escritura, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando este capítulo e a proposição que nós temos estudado durante esses 3 estudos é: a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise. E a pergunta que vem é: de que forma a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise? Enxergando o caráter de Deus, enxergando quem Deus é. E nós já verificamos algumas características do caráter de Deus, enxergando que Deus ele é santo, que ele é reto e justo, que ele é misericordioso, que ele é gracioso, que ele é, hoje, amoroso. Nós vamos estar estudando essa parte do amor, o caráter de Deus. Contudo, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é um poema que foi dividido em 4 capítulos, mas ele é um poema do início ao fim que conta uma história de amor. Uma história de amor que não é apenas de Ruth e Boaz, ela representa algo muito mais profundo que isso. Então, enquanto nós vemos que no contexto do livro, o livro de Juízes é uma das histórias mais tristes da Bíblia, nós vemos que o livro de Ruth é uma das mais lindas histórias. E essa história narra a vida de Ruth, que se tornou a bisavó de Davi, que foi um dos progenitores do Messias. Então, desse modo, nós sabemos que não somente Ruth, a Moabita, entrou na genealogia de Cristo, como também outras mulheres, mostrando assim a grande graça do Senhor e o seu amor por nós. Tipicamente, Ruth ela representa a igreja do Senhor como a noiva gentia de Cristo. E enquanto isso, Boaz, o belemita, o resgatador, que pôde assim dar uma nova vida para Ruth. Nós vamos estar então meditando nos versículos que nós estudamos, que nós lemos agora há pouco, e tratando sobre o caráter de Deus, que ele é um Deus amoroso. O amor, ele é o desejo pelo bem-estar do outro. E esse desejo ele é evidenciado através de atitudes. Não implica apenas em receber, mas em dar. E não meramente em emoção, mas de uma forma que venha a ter uma concessão, não somente em dar em si, mas em dar-se a si mesmo. Então, Deus ama e muito o seu Filho. E aqueles que pela fé estão unidos a eles têm a oportunidade de experimentar esse amor. O verso 18 e 19 vai nos mostrar que para nós enxergarmos o amor de Deus, exige reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente. O verso 18 diz:
Vendo, pois, Noemi que de todo estavam resolvidas a acompanhá-la, deixou de insistir com elas. Verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Amar incondicionalmente, a palavra incondicional quer dizer que não se sujeita, que não se limita, que não está suscetível às condições ou circunstâncias externas. Noemi, ela deveria ser muito conhecida, e um contraste enorme estava diante daqueles que conheciam a família de Noemi. Aquela mulher que partiu rica, agora estava voltando pobre, sem marido, sem filhos, uma viúva totalmente desamparada. E ainda com uma outra viúva e estrangeira. Era uma situação deplorável, miserável, digna de pena. Qualquer um poderia chegar à conclusão de que aquelas mulheres estavam totalmente debaixo de maldição. Ruth, por outro lado, estava tão resolvida de ir com a sua sogra, não somente por ela, mas porque havia experimentado e decidido estar com esse Deus que é amor, que é a essência do amor. Nós devemos a cada dia enxergar o amor de Deus em nossas vidas. Isso nos constrangerá a amá-lo cada vez mais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Deus, Ele é a essência do amor. Deus é amor. Ao conhecer esse Deus, Ruth rompe com o seu passado pecaminoso. E, em parte, para ela era muito mais cômodo permanecer onde ela estava. Permanecer na sua terra, permanecer em meio aos seus familiares. Mas ela resolveu deixar tudo isso, tudo o que tinha, para abrigar-se debaixo dos cuidados daquele que nos ama incondicionalmente. Naquela época, no Oriente, toda mulher ela pertencia a alguém. A mulher ou pertencia ao pai, ou ao marido, ou a um irmão, ou a um senhor. Contudo, Noemi e Ruth não tinham pai, não tinham marido, não tinham irmão, não tinham filho, não tinham senhor. Estavam, aos olhos humanos, totalmente desamparadas. Contudo, nós sabemos que elas tinham tudo aquilo que nós precisamos do nosso lado, o próprio Senhor Deus. Não havia nada que justificasse o amor de Deus e o cuidado dele por aquelas mulheres. Elas não tinham nada a oferecer. Hoje as pessoas só entregam seu amor se tiver um amor em troca, se tiver algo a receber. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor incondicional, que não se sujeita a nada, que não está suscetível às condições que estão ao redor. Ele não precisa de condições externas ou internas para que ele revele o seu amor. Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8, vai falar sobre a escolha do povo de Israel para ser o povo de Deus. E o Senhor, na sua palavra, ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio 7, 7 a 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Foi o amor de Deus. Não há nada em nós que nos atraia a Deus. Não houve nada que motivasse esse amor incondicional. Irmãos, nós somos miseráveis pecadores, sujos, impuros, injustos, depravados. Nós temos motivos de sobra para amarmos a Deus, mas Ele não tem motivo nenhum para nos amar. E pensando nisso, há dois tipos de pessoas, dois extremos. Há aquelas pessoas que acham que são pecadoras demais para que Deus as ame. Com isso, permanecem em seus erros e pecados, pois têm uma visão errada, onde pensam que primeiramente tem que melhorar para poder buscar a Deus, para poder se achegar ao Senhor.
Isso está errado. Por outro lado, nós vemos aqueles que se acham já bom demais. Essas pessoas acreditam que têm um nível de santidade maior do que os outros e por isso Deus os ama. Triste esses, pois estão se enganando. Não é uma vida aparentemente perfeita que faz com que Deus te ame mais. O amor do nosso Deus é incondicional. Mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Ele nos ama. Ele se entregou por nós. Deus mandou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que tipo de pessoa é você? Deus te ama incondicionalmente. Pare de reclamar da sua vida e dos seus erros. Se prostre diante de Deus que te ama, mesmo você não merecendo esse amor. Se você é alguém que se acha demais, cuidado com essa visão. Cuidado que não seja necessário enfrentar uma crise para poder enxergar Deus. Se você é um pecador, lembre-se, o Senhor te ama independente de todas as suas ações, de todos os seus erros. Ele está disposto a te amar e perdoar todos esses teus pecados. Basta você confessar e você aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Enxergar o amor de Deus exige que reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente, mas além disso também que Deus nos ama inefavelmente. A palavra inefável significa aquilo que não se pode exprimir por meio de palavra, ou seja, é algo indescritível, por ser naturalmente algo complexo, algo intenso, algo belo, algo que provoca grande prazer ou contentamento. E assim é o amor de Deus, um amor inefável. Olha o que diz o verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? No verso 20, nós podemos ver que Noemi, cujo nome tem o significado amável, agora quer ser chamada de Mara, amargurada. O ser humano, ele não gosta de perder. Nós não sabemos lidar com perdas, com derrotas. E outra coisa muito ruim, nós damos muita importância ao que os outros dizem de nós. E às vezes, para não ficarmos por baixo na frente dos outros, falamos bobagens. E foi isso que Noemi fez. Ela revoltou-se contra Deus e injustamente, colocando a culpa nele dos seus próprios erros. Não viva em função de agradar aos outros. Não faça as coisas esperando a aprovação de terceiros. Isso é um perigo. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Viva para agradar aquele que é todo-poderoso. E é muito importante nós analisarmos essa frase da Noemi, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Isso aqui é outra evidência de que Noemi não estava enxergando Deus corretamente. Ela estava abalada pela circunstância. No entanto, ela sabe muito bem quem é esse Deus, que está no controle de todas as coisas e que pode todas as coisas. Esse Deus é El Shaddai, Todo-Poderoso. Esse termo El Shaddai é encontrado nas passagens que narram as promessas que Deus fez, sejam promessas de fertilidade, sejam promessas de terra, sejam promessas de abundância. Embora amargurada, agora é perceptível que já há um certo reconhecimento de seus erros, focado naquele que pode cumprir todas as suas promessas. É uma luz no fundo do coração de Noemi, que já estava apontando para esse amor inefável que não pode ser descrito. A falta de enxergar o amor de Deus muitas vezes nos levam à murmuração e à amargura. Será que você também tem agido como Noemi, vivido uma vida de fachada, de aparência, apenas para agradar os outros? Você tem enxergado esse amor inefável que provoca prazer e contentamento?
Ou você tem vivido uma vida de amargura, de murmuração? Êxodo 15, 22 a 26 vai narrar quando o povo de Israel saiu do Egito e pararam no deserto de Sur, onde havia uma água, chegaram a um local chamado Mara, onde eles não puderam beber aquela água por conta ela era amarga. É onde aparece pela primeira vez esse nome Mara. E no verso 26 o Senhor vai dizer o seguinte: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardar de todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o Senhor que te sara. O nome Mara, a descrição dessa passagem, ela mostra como o Senhor providenciou água para o seu povo no deserto. Do capítulo 15 a 17 de Êxodo, o Senhor leva os israelitas a lugares onde as suas necessidades foram testadas para ensinarem a confiar no Senhor. Aqui o povo de Israel estava também com uma visão distorcida do Senhor. Moisés tinha falado a Faraó sobre caminhar por 3 dias de viagem no deserto para adorar a Deus. Mas se vocês pensarem que depois de 3 dias de viagem no deserto, os israelitas aparentemente não tinham nenhum pensamento de adoração, só estavam pensando em si, muitas vezes reclamando, muitas vezes querendo voltar para a sua velha vida. O povo murmurou contra Moisés, e essa é uma das descrições mais comuns sobre os israelitas no deserto, a murmuração. Sua rebelião e incredulidade contra Moisés não era uma mera insatisfação, nem um questionamento honesto, mas, em última análise, era uma rejeição ao Senhor. Para evitar as pragas que afligiram o Egito, os israelitas deviam obedecer ao Senhor. Em sua murmuração, estavam como aquela água amarga e precisavam da cura do Senhor para si mesmos. Noemi também estava amargurada e precisava da cura do Senhor. Ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ao chegar em sua terra, Noemi começou a refletir, começou a lembrar dos seus maridos, do seu marido, dos seus filhos, e foi como se ela tivesse um senso do que realmente valia a pena. Quando nós perdemos pessoas por coisas, é muito triste, mas é o que nós mais vemos nos nossos dias: a valorização do ter contra o ser, a valorização de coisas do que pessoas. Noemi culpou a Deus das consequências do seu próprio pecado, ficou amargurada. Isso nós vemos que o nosso pai Adão também fez a mesma coisa. Nós também fazemos isso. Noemi estava revoltada com Deus. Por outro lado, nós vemos que Ruth, ao contrário, Noemi não tinha nada a oferecer para Ruth, mas Noemi preferiu estar Ruth preferiu estar com Noemi não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era, pelo Deus que ela apresentou a Ruth. Então, irmãos, é muito triste como tem se naturalizado a reação de culpar Deus por qualquer acontecimento ou infortúnio que nos aconteça em nossas vidas. Noemi estava consciente do mal que havia feito e encarara seu sofrimento como castigo de Deus por seus próprios pecados. Por outro lado, Deus vê a aflição como parte necessária de um propósito amoroso e soberano. Esse momento é o início de um retorno a Deus. A maneira em como você enxerga Deus e em como você reage frente ao sofrimento, ela determina se a dor o torna melhor ou mais amargo. Cuidado com a amargura. Hebreus 12:15 vai tratar também essa questão da amargura. E a amargura não apenas destrói a paz interna, ela também destrói muitas vezes causando até doenças físicas.
ela começa pela pessoa amargurada, ela vai se estendendo pelos outros relacionamentos, contaminando todos que estão ao redor. Ruth é um belo exemplo de mulher que se recusou a dar lugar à amargura. Ela perdera sua pátria, estava longe das pessoas que falavam sua própria língua, a sua religião, o seu contexto de criação, a sua cidadania, estava longe dos seus parentes, da sua família com quem conviveu a vida toda. Mas algo que ajudou a ela entender e se libertar da amargura foi o amor, foi a fé que foi fundamentada a ela, que deu a capacidade para enfrentar as adversidades. Ela passou por sofrimentos, mas foi recompensada por sua fidelidade, a tal ponto de fazer parte da linhagem do Messias. A amargura pode ter efeitos abrangentes, duradouros e até autodestrutivos. Um caminho prático para se libertar da amargura é substituí-la pelo amor. O que tem te amargurado? O que tem consumido o seu coração, a sua vida? Você precisa substituir essa amargura pelo amor, principalmente mostrando amor a quem lhe ofendeu. Muitas vezes é uma ofensa que você guarda há anos. Você não tem liberado perdão, você não tem pedido perdão. Pare de se lamentar. Rompa com essa vida de amargura. Espere em Deus. Não olhe como maldição a tribulação. Não olhe como uma maldição a provação. E aqui eu preciso citar uma coisa importante. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Nem sempre o sofrimento estará atrelado ao pecado. Deus ele pode permitir uma provação também em nossas vidas. Nós vemos que os apóstolos são exemplo disso, a morte que eles tiveram. Em Hebreus também é citado vários que sofreram. E Jó é um excelente exemplo disso. Deus deixa bem claro na sua palavra que ele era um homem reto, justo. Nem sempre o sofrimento estará atrelado ao pecado. Deus ele pode permitir uma provação também em nossas vidas. Nós vemos que os apóstolos são exemplo, sabia quem ele é e se apegou ao amor de Deus. E mesmo quando havia perdido muito, seus filhos, seus bens, ele confiou no Deus. Nesse Deus El Shaddai Todo-Poderoso. E esse termo El Shaddai aparece também no livro de Jó 31 vezes. E Jó, quando perdeu tudo, disse em Jó 1:21: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 22 vai dar a confirmação. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Há uma discrepância nítida na atitude de Jó com a atitude de Noemi. Noemi viveu no tempo dos juízes, onde ao invés de se arrependerem e viverem uma vida reta, eles afrontavam a Deus, que os disciplinava por conta do seu amor. Meu irmão, quem ama, disciplina. Se você é uma pessoa que ninguém te corrige, que ninguém te disciplina, que você já está entregue ao seu querer, à sua vontade, você já está debaixo de juízo. Me desculpe, mas você não tem pessoas que te amam. Com quem mais você se identifica? Com Jó ou com Noemi? Você acha que se Deus amou você sem ainda nem ser filho, você pensa que como filho ele não vai te amar? Não vai te corrigir, não vai te trazer de volta para o caminho que você deveria estar? Ele é um Deus que nos ama, e nos ama de uma forma bela e intensa. Enxergar o amor de Deus exige reconhecer, primeiro, que Deus nos ama incondicionalmente, que Deus nos ama inefavelmente, e por último, que Deus nos ama imensuravelmente. A palavra imensurável, ela dá uma ideia que não se pode medir, que é imenso, que é ilimitado, e é assim o amor do nosso Deus.
Olha o que vai nos dizer o verso 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O amor de Deus providencia tudo para nos tirar da crise. O amor de Deus, ele é ilimitado, irmãos. É algo que não pode ser medido. Enxergue tudo o que acontece na sua vida com os olhos de Deus. Noemi não fazia a mínima ideia de quanto amor Deus tinha por ela. Esse capítulo finaliza com o princípio do amor de Deus por Noemi. Deus estava mudando a sorte dela. Deus está no controle. O amor de Deus por Noemi é imenso, assim como o amor dele por nós. Deus estava providenciando tudo. Elas haviam feito uma viagem debaixo da proteção divina, sendo protegidas de assalto, dos animais. Noemi não estava sozinha. Ela estava com a sua nora, que tinha muito valor, até mais, quem sabe, de que seus próprios filhos. E muitos filhos por aí que não honram seus pais. Deus estava abençoando imensamente, mesmo que Noemi não estivesse enxergando isso. Deus estava preparando a provisão na velhice para Noemi através de Ruth. Nós vemos também que Deus revela o seu amor de forma universal, que não era apenas para os judeus. Deus salvou a moabita Ruth e a fez vó do rei Davi, o ancestral do Messias. Na sua genealogia, juntamente com ela, nós vemos a presença de outras mulheres, como Raabe, como Tamar, como Batseba, pecadores indignos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. O Evangelho é para todos. Deus permitiu a salvação de Ruth. O Espírito Santo aqui, ele quer nos mostrar, ele quer que nós saibamos quem é Ruth. E o importante é entender para que nós nos demos conta de quem Ruth se torna. Ele diz-nos que como ele mudou a vida de Ruth, ele pode mudar a nossa vida também. Uma pessoa perdida, uma pessoa que estava no meio de um povo idólatra, que fazia parte de um povo que desagradava a Deus, que teve sua origem totalmente desrespeitosa dentro dos princípios do Senhor. Mas agora nós vemos uma nova Ruth mudada, e ele pode mudar a nossa vida também. No final do versículo vai dizer que chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Esse final do capítulo 1 era o mês de abril, o tempo da Páscoa. Com efeito, o Espírito Santo estava dizendo, retratando o mesmo contexto quando estava lá no Egito. Quando vir o sangue, passarei sobre você. Ninguém que peca e nenhum pecado pode não ser coberto pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há vida que o sangue purificador não possa mudar, pois foi um sacrifício perfeito e cheio de amor, de um amor incondicional, de um amor inefável, de um amor imensurável. Esse sangue mudar a vida de Ruth e pode mudar a nossa vida também. O verso 18 inicia com o verbo vendo. Contudo, parece que Noemi ainda não estava enxergando Deus. Não estava enxergando quem Ele é. Um Deus totalmente santo, totalmente reto e justo, misericordioso, gracioso, amoroso. Deus pode reverter o seu fracasso. Deus pode reverter a sua vida errada em bênção, em uma vida de honra. Não importa a sua situação, não importa o que você fez, você tem que crer nisto, basta confiar. Mesmo se você errar, não permaneça no erro, mas confesse-os a Deus. A salvação divina sempre foi voltada a pecadores indignos. Esse amor não é um amor interesseiro.
mas sim um amor incondicional, sem nenhuma condição, inefável, que não pode ser descrito em palavras, imensurável, que não se pode medir. Irmãos, que nesse capítulo 1 nós possamos aprender, que nós sejamos como Ruth, que enxergou que mesmo no momento de maior crise, ela poderia confiar nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus El Shaddai. Que você aí na sua casa possa aprender a enxergar o Senhor, enxergar o caráter dele, confiar nele, e que você possa contribuir na sua casa para que os seus familiares possam enxergar mais e mais quem é Deus. Pois aí sim, a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise, e que vocês possam superar a crise juntos, sem perder ninguém. Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores do Teu amor. Nós não somos merecedores, Pai, da salvação, mas mesmo assim Tu nos escolheste, Tu nos compraste com um precioso sangue, ó Deus. Perdoa, Pai, nossas falhas, nossos pecados, nossas indignações diante de Ti, ó Pai. Que nós possamos viver, Senhor Deus, enxergando verdadeiramente quem Tu és, e que os nossos atos sejam pautados para realizar a Tua santa vontade, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos leais e que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo isso que estudamos e estamos aprendendo da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.